Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone no canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para as notícias aqui de hoje, né? Terça-feira aí, o Santos praticamente ontem foi folga para os jogadores, né? Eles se apresentam hoje à tarde, às 2h30, né? Se reapresentam para poder começar os treinos. O primeiro treino com o Vojvoda também no time, né? Para ter os ajustes, não só ajustes, né? Uma semana dura de trabalho pro próximo jogo, tá? Porque o Vojvoda vai ter muito trabalho, principalmente essa primeira semana. Tá, galera? Vamos falar de reforços. Eu fiquei acompanhando alguns vídeos, alguns canais de notícias. Os dois reforços que o Santos acha que tá no radar e tá bem provável que possa sim chegar essa semana, tá? Vamos falar sobre isso também, mas antes, rapaziada, peço pra vocês se inscreverem no canal Fantástico News, tá? Curta, se inscreva, mande mensagens, eu sempre respondo vocês. E agradeço demais você estar acompanhando o vídeo, curtindo o canal Fantástico News, tá bom? Vamos buscar os 17 mil inscritos aí, que falta pouco. Beleza, rapaziada? Então a gente vai falar sobre o primeiro vídeo, que é um trecho aqui do Marcão de um jogador que ninguém falou nada, tá? Mas que joga no Universitário, lá do Peru. Vamos ver que ele fala sobre isso? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Varanda Futebol e Debate. Contratação do atacante peruano Alex Valera, jogador do Universitário, né? E também que atua na seleção peruana. Valera é um atacante que joga mais pelo lado esquerdo. E claro, interessa ao Santos Futebol Clube, o Santos correndo contra o tempo para contratar jogadores nesta reta final de janela. Então tá aí, portanto, o peixe de olho em Alex Valera, jogador peruano, né? E olha, informação importante do César Luiz Merlot, jornalista argentino, é que esfriaram. Rapaziada, então esse Alex Valera, eu tava olhando aqui os detalhes dele. Ele é um jogador de 29 anos, tá? Peruano, como ele disse, né? E atua atualmente no Universitário, tá? Já chegou, fez 49 jogos em 2021, 2022, 25 gols, uma ótima média, né? Um gol a cada 2 jogos. Aí ele foi pra esse time aqui, acho que lá da Arábia Saudita, né? O Campeonato Saudita, e voltou pro Universitário, fazendo 11 jogos e 9 gols, rapaziada. E pela seleção principal, onde atua desde 2022, 12 jogos e 3 gols, tá? Uma média muito bacana. É um nome interessante, como o Marcão falou. Ele é um cara que atua pelo lado esquerdo, justamente a posição que o Guilherme joga. Então pode ser que o Santos já está pensando num cara que vai jogar naquela posição, caso o Guilherme não seja reintegrado ou negociado para outro clube, né, rapaziada? E deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham uma boa ou não. Eu particularmente também falei para vocês, eu não conheço. Mas pelos números parece um atacante interessante. Com experiência, 29 anos, né? Basicamente a idade do Guilherme, né? Acho que o Guilherme tem 30. Mas é isso, rapaziada. E tem um outro reforço que nós vamos falar também agora, que aí é o canal lá do Lucas Mussetti, tá? Se vocês também quiserem ver o vídeo completo lá no canal do Lucas, tá? Vamos ver que ele fala sobre aquele zagueiro que eu comentei pra vocês semana passada, o paraguaio que joga no Spartak. Os prévios já feitos pelos analistas do Santos para tomar esse tipo de decisão. Um nome já aprovado pelo Vojvoda é o Alexis Duarte, paraguaio do Spartak. Esse era aquele zagueiro que eu trouxe aqui que estava para ser contratado, tudo certo na semana retrasada. O Santos deu uma pausa nesse negócio para ouvir o Sampaoli, e o Sampaoli queria outros defensores. Sugeriu Carlos Cuesta, sugeriu Adonis Frias, e a coisa do Alexis Duarte foi ficando um pouco mais fria, o empresário cobrando, o Spartak esperando. O Alex está convicto em vir para o Santos, já estava pensando na mudança e a coisa travou. Mas agora o Vojvoda aprovou e o Santos reativou essa negociação. A pedida do Spartak é de 4 milhões de dólares parcelados, mas o Spartak, meio chateado com o que houve, toma todo o cuidado necessário para saber se de fato o Santos vai querer, se agora vai. E o Santos tenta concluir essa negociação. Era um zagueiro bem avaliado pelo scout, pelo Alexandre Matos, que o Sampaoli não se empolgou. E agora o Vojvoda aprovou essa, até onde eu sei, a negociação mais quente no momento. Então, rapaziada, é o mais próximo de estar no Santos hoje, o Alex Duarte. Ele se interessou. A proposta é que o Spartak está fazendo um acordo bom, que é 4 milhões de dólares parcelado. O Santos não precisa vir com esse valor integral, tá? Então também está interessado em negociar e tá bem encaminhado. E também pela carência da posição, né? O Santos precisa, a primeira pessoa que o Santos mais precisa, pela falta de jogadores, é Ivaldo afastado, Gil rescindindo o contrato, Luizão em baixa, Basso machucado, que não é confiável.
Então o Santos precisa de um zagueiro para chegar e vestir a camisa. Sempre falo isso, quase todos os vídeos, tá bom? Então esse eu já comentei semana passada, deu essa esfriada porque era um pedido, o Sampaoli esfriou com o Sampaoli, então o Santos não colocou ele mais como prioridade, porque o Sampaoli tinha colocado outros zagueiros, mas o Vojvoda, agora que é o técnico, achou bacana, então o Santos retoma as negociações e pode ser que hoje, durante o dia, né, o Santos consiga, não vou falar assinatura oficial porque ele nem tá no Brasil ainda, mas já fecha o acordo, né, para poder ele já assinar, vir na quarta-feira, mais tarde na quinta, para poder assinar contrato, né? Já o Santos escrever ele no bid, já está disponível para atuar. Beleza, rapaziada? Então são esses nomes no momento. Tanto o Alex aí, como o Alex Valera também do Universitário, são os nomes do momento. Um atacante pelo lado esquerdo, que é o Alex, e outro zagueiro, tá? Mas é isso, rapaziada. Eu tava acompanhando também a live do Musetti. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, ele vai falar de outros reforços, que como está ou não. Acompanhe lá no canal dele, tá? Curte, se inscreva também. Mas se a gente for ver, o pessoal perguntou, mas por que o Santos devolve o David Washington? Ele falou uma coisa que é verdade, rapaziada. Não é fácil devolver. É um jogador emprestado, tem cláusulas. Não é só pegar e devolver. Emprestei, tá de volta. Igual a gente pega um objeto. Me empresta o celular aí e te devolvo. Me empresta sei lá, me empresta um relógio, me empresta um seu tênis, me empresta qualquer coisa. Mas me empresta uma bolsa e você devolve. O jogador não é assim. Então o Santos vai ter que arcar. Provavelmente o Santos teria que pagar todos os salários dele até o final do ano. E provavelmente uma multa, porque você está devolvendo antes. Entendeu? Então o Santos vai ter que segurar o David Washington pelo menos até o final do ano, tá, rapaziada? Mas é isso. A não ser que o clube, que é detentor dele, o Chelsea, conseguisse vender ele, quisesse ele de volta, aí seria mais fácil. Mas não é o caso do Chelsea hoje. E vem no time do Chelsea, rapaziada, não tem nem como o David Washington jogar no time do Chelsea hoje em dia, tá? Mas é isso, tá? Então, por enquanto, foi essas contratações que está no radar do Santos, né? E a gente vai para outra notícia, que seria o Brasão, tá? Esqueci até de falar ontem, o Santos deu um aumento gradativo pro Brasão, tá? O Santos, não falar valores, mas foi um valor bem considerável, que não vai fazer ele ser ainda o maior salário do clube, óbvio, tirando o Neymar, que não conta, mas não é o salário do Tiquinho, não é o salário assim de 1,5 milhão, nada disso, mas é um aumento muito bom, tá? O Brasão não estava longe de ser um dos caras que mais ganhava pelo Santos, ganhava menos que vários jogadores ali, menos que Tassiano, menos que Guilherme, menos que... O João Paulo ganhava mais que o Brasão. E com esse aumento, o Brasão consegue ser um dos caras mais... com salários altos ali, talvez um top 5 ali dos mais altos do Santos. E por justiça, né, rapaziada? Ele saiu da Europa, deu um bom passo para trás, não falo nem vindo do Santos, mas vai jogar uma segunda divisão, se ele era jogador da Inter de Milão, mais que ele não atuava lá, ele tinha contrato com a Inter de Milão, ganhava muito mais, veio aquele acordo que o Santos fez para a Série B de 200 mil lá, né, aquele teto, aceitou ganhar 200 mil, teve a subida para a primeira divisão, reajuste salarial, mas nada tipo absurdo, e agora sim, com a recusa do Flamengo, tudo, com a valorização em alta que ele está no Santos, o Santos deu um aumento para ele e com contrato até 2027, tá bom, rapaziada? Então foi bom para as partes, ele deu um passo para trás para dar agora um para frente. Ele confiou no Santos, confiou que ele poderia mostrar seu potencial, ter uma sequência de carreira que ele nunca teve. A primeira que ele teve foi no Santos, conseguir jogar um ano assim direto, ele nunca conseguiu isso. E talvez seja uma forma de gratidão ter recusado jogar no Flamengo e outros clubes, né, para ter ficado no Santos. E é o que eu falo para vocês, o Brasil tem tudo para virar ídolo. Mas o Santos precisa ajudar também, fazer um time para ele. Beleza, rapaziada? E pra gente fechar aqui, vamos ver a tabela. Mais que o Santos tenha perdido, a rodada foi muito boa pro Santos, tá? Porque os adversários diretos do Santos não venceram, né? Não venceram seus jogos. E inclusive tem uma goleada histórica, né? O Vitória, né? O Vitória tomou de 8 do Flamengo. Então a goleada passa a ser a maior goleada do campeonato, que era do Santos e Vasco, né? Semana passada, 6-0. E então a goleada do Flamengo, não só a maior do campeonato, mas pelo que eu vi dos pontos corridos, desde 2003, quando começou o campeonato de pontos corridos pra cá, foi a maior goleada da história, tá? Dos pontos corridos. Beleza, rapaziada? Então, aqui nenhuma novidade, acho que aqui, como eu sempre falo pra vocês, a realidade tem que ser dita, a verdade o Palmeiras e Flamengo sempre na liderança ali, os dois estão num patamar acima dos outros, e o terceiro pra baixo, aí é a briga entre eles, Libertadores, tal, pré-Libertadores. Então, Cruzeiro, mas Cruzeiro tem só um ponto atrás do Palmeiras, mas tem 2 jogos a mais. 2 jogos a mais.
entendeu? Se o Palmeiras pode abrir mais vantagem. Mas assim, o campeonato é sempre isso, rapaziada. Pode acontecer igual no Botafogo ano passado, o cara injetar muita grana, fazer um timaço e ganhar? Pode. Mas vai ser aquele ano, mas não vai ter time para manter nos outros anos. Agora, Palmeiras e Flamengo é projetos para todos os anos, né? Então por isso que a tendência é sempre os dois ficar brigando na parte ali entre o título, né? Sempre ficar se dividindo, né, entre um e outro. Infelizmente o futebol tá ali e cada vez que for acontecendo, pela grana que tá entrando o Flamengo, vai ficando mais difícil ainda de competir com o Flamengo, tá? É porque o Palmeiras é muito bem gerido, tal, mas não tem a mídia que o Flamengo tem, não tem como fala, os patrocinadores, os custos que o Flamengo recebe, mas mesmo assim consegue ainda com uma boa administração brigar. Mas o Flamengo, tava vendo ontem o jogo, o banco de reservas do Flamengo é coisa de outro mundo, rapaziada, é de outro mundo, tá? Eu sei que eu tô falando do Santos aqui, mas pô, os caras estavam no banco, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Vinha, Carrascal. É complicado, cara. É um time, o Alacian, os caras têm dois times. Tem dois times assim, até mais de dois times, dependendo da posição. Mas é isso. Então, agora olhando o interesse, então com essa vitória do Flamengo, o Vitória continua na zona de baixamento. Porque, igual eu falei, se acontecesse uma zebra, tudo, o Vitória vencesse o Flamengo hoje, o Vitória iria para 22 pontos e jogaria o Santos para 16ª e o Vasco na zona de baixamento, tá? Então, com essa goleada, o Santos se mantém na 15ª. Incrível que pareça, rapaziada. Incrível que pareça, aqui ninguém venceu, né? Do Atlético Mineiro para baixo, ninguém ganhou o jogo. Ninguém ganhou. Sport perdeu pro Palmeiras, nenhuma novidade também. Fortaleza perdeu, Juventude perdeu, Vitória perdeu, Vasco perdeu, Santos perdeu, o Grêmio empatou, o Inter perdeu, o Atlético perdeu. Então, essa parte aqui de baixo, todo mundo perdeu. Então, a rodada foi excelente pro Corinthians, que deu o salto da tabela aqui, 14º para 11º. Mas o Santos, mesmo assim, rapaziada, tá uma vitória da Sul-Americana. Olha como a rodada foi boa. Porque o Santos ganhando o Grêmio, vou falar igual eu falei semana passada, se o Santos vencer o Fluminense, Grêmio, Inter e Atlético não vencerem esses jogos, o Santos entra na 12ª colocação em vaga Sul-Americana. Olha como o campeonato tá maluco, entendeu? Mas é isso, mas mesmo assim, é uma combinação de 3 jogos, né? Que é difícil. Mas ó, Grêmio joga com o Flamengo fora de casa. Atlético joga com o Vitória no Barradão. Vai pegar o Vitória super em crise. Depois de 8, se já vimos 6 do Santos, imagine o Vitória voltando para Salvador depois de 8. Né? E o Internacional joga em casa com o Fortaleza, que teoricamente é o jogo mais fácil. Por jogar em casa e o Fortaleza num péssimo momento. Fortaleza vai ter uma briga, vai ser muito difícil o Fortaleza se salvar, né? Só com 15 pontos. Beleza, rapaziada? Então as rodadas foram essas, rodada fechada, Santos se mantém na 15ª colocação, mas 3 pontos Sul-Americana. Dá pra sonhar, rapaziada. O Vojvoda fazendo um bom trabalho, com esse esforço chegando, ele conseguindo colocar o plano de jogo dele, o time se encaixando, dá pro Santos entrar sim, pelo menos buscar uma Sul-Americana. Não tá difícil, rapaziada, não tá difícil, tá? O Corinthians ganhou do Vasco, tava 10 jogos, só tinha ganhado 1. Mesmo assim, o Corinthians é 11º. Olha pra você ver quantos pontos perdidos o Santos desperdiçou. Quantos pontos perdidos o Santos desperdiçou. Se o Santos tivesse ganhado do Vasco, poderia ter perdido ontem. O Santos estava em 12º, porque estaria com 24 pontos, com 7 vitórias. O Santos estaria em 12º, mesmo com a derrota de ontem. Então não pode mais vacilar, rapaziada. Mas tem o segundo turno inteiro. Tem, mas já tem que acordar. Tem que acordar. Beleza? Mas é isso, rapaziada. Por enquanto as notícias foram essa. E só pra finalizar também, a gente fala que precisa de muita grana pra ganhar campeonato. Pra disputar com o Palmeiras e o Flamengo, sim. Mas pra você fazer uma boa campanha, eu imagino que você só precisa ter uma boa gestão, um bom planejamento, escolher as pessoas certas pra trabalhar, tanto na diretoria como os jogadores, técnicos. O Mirassol é um grande exemplo. Primeira vez na primeira divisão. Todo mundo já colocava o Mirassol, que vai disputar para não cair, vai ser rebaixado. Primeiro ano, uma folha salarial de 8 milhões, nada tipo surreal. E o time tá hoje numa pré-Libertadores, se o campeonato acabasse hoje. E isso é o quê? O Mirassol não é uma superpotência. Não tem torcida, não tem muitos sócios torcedores. É uma torcida local. É a primeira vez na primeira divisão. Jogadores pontuais. Não tem nenhum craque de bola lá. E o time está em 6º colocado. Por isso que eu falo para vocês.
não tô falando que a gente tem que colocar o Santos hoje pra brigar com o Palmeiras e o Flamengo. Tem que melhorar muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Não só elenco, mas tudo pra poder chegar no nível desses dois times. Não só o Santos, mas o do Cruzeiro pra baixo. Porque o Cruzeiro tá fazendo uma grande campanha, mas a gente não sabe ano que vem se o Cruzeiro vai estar lá em cima de novo. Os únicos times que se mantêm hoje é os dois. Então, é um trabalho a longo prazo. Então, o Mirassol tá dando um exemplo para todos os clubes daqui do campeonato, que às vezes, para você estar disputando o Campeonato Brasileiro, você competir, você não precisa fazer loucura. Você precisa fazer o planejamento certo. E é o que o Mirassol tá fazendo. Beleza, rapaziada? Então é isso. Vamos ver se hoje surge algum reforço. Se oficializar algum reforço ou surgir algum nome novo, eu vou fazer vídeo pra vocês, tá bom? E eu peço pra você se inscrever no canal Tático News, tá bom? Curta, se inscreva, compartilha, deixa o hype, seus comentários, que eu vou sempre respondendo vocês. Beleza, rapaziada? Boa terça, até o próximo vídeo.